A jovem Íris Monteiro, filha de Neuza, uma faxineira humilde, tinha apenas R$ 10 no bolso. Era o dinheiro para pagar sua passagem e o troco do pão que seu irmãozinho comeria no café da manhã. Mas ao ver aquele senhor idoso sendo humilhado e expulso do ônibus por falta de R$ 5, ela não conseguiu ficar parada e pagou a passagem dele. O que Íris não sabia é que aquele homem desorientado, que mal lembrava o próprio nome, guardava o segredo que poderia destruir ou salvar a vida dela para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Íris Monteiro segurava os últimos R$ 10 no bolso quando viu o motorista empurrar o senhor idoso para fora do ônibus. Era quase 8 da noite e ela estava atrasada para a aula. O dia tinha começado às 5 da manhã, ajudando a mãe a esfregar o chão de uma mansão no Jardim Europa. Suas mãos ainda cheiravam a desinfetante e o cansaço pesava nos ombros como um saco de cimento. O idoso tentou se segurar no corrimão, mas o motorista foi mais rápido. "Sem dinheiro não entra!" gritou o homem, arrancando a mão enrugada do corrimão. O senhor cambaleou na calçada de Itaquera, confuso, olhando para os lados como quem não entendia o que estava acontecendo. Usava roupas caras, mas amassadas. O cabelo branco estava despenteado. Ele parecia perdido, completamente perdido. Íris sentiu o peito apertar. Olhou para o motorista, depois para o idoso e de novo para as notas no bolso. R$ 10. A passagem custava 5. Sobravam 5 para o pão do café da manhã. O pão que Gael, seu irmãozinho de 3 anos, comeria amanhã. O pão que a mãe dividia em 3 pedaços para render. Mas aquele homem estava ali, sozinho, sem ninguém. "Espera!" Íris levantou a voz, subindo os degraus do ônibus. "Eu pago a passagem dele." O motorista revirou os olhos. "Você tem certeza, menina? Esse velho nem sabe onde está." "Tenho certeza." Íris estendeu as 2 notas de R$ 5. O motorista pegou o dinheiro e fez um gesto impaciente com a mão. "Entra logo então." "Estou atrasado." O idoso subiu devagar, segurando o corrimão com as 2 mãos. Íris segurou o braço dele com cuidado e o guiou até um banco vazio no fundo do ônibus. Ele sentou e olhou para ela com os olhos úmidos. "Obrigado", murmurou a voz fraca e trêmula. Íris forçou um sorriso e sentou ao lado dele. O ônibus arrancou com um solavanco e ela segurou a mochila no colo. Dentro dela estava o uniforme da escola, ainda dobrado. Não teve tempo de trocar. Nunca tinha tempo. "O senhor está bem?" perguntou, olhando para ele. O idoso piscou várias vezes, como se tentasse lembrar de algo muito distante. Eu não sei. Não sei onde estou." "Como é o seu nome?" Ele abriu a boca, mas nada saiu. Fechou os olhos e balançou a cabeça. "Não lembro. Não consigo lembrar." Íris sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele homem não era apenas um desconhecido sem dinheiro. Ele estava doente, perdido dentro da própria cabeça. "O senhor mora perto daqui? Tem alguém te esperando?" "Não sei. Eu estava andando. Só andando." A voz dele era tão frágil que Íris precisou se inclinar para ouvir. O ônibus chacoalhava nas ruas esburacadas e os outros passageiros olhavam, mas ninguém se aproximava. Ninguém nunca se aproximava. Íris olhou pela janela. As luzes da cidade passavam rápido e ela reconheceu a avenida que levava ao Tatuapé, onde ficava a escola. Faltavam 15 minutos para a aula começar. Se ela descesse agora, chegaria a tempo. Mas e o idoso? O que aconteceria com ele? Ela olhou para o rosto dele. As rugas profundas, as mãos trêmulas, os olhos que pareciam implorar por ajuda sem conseguir formar as palavras. "Não posso deixar ele sozinho", pensou. O ônibus parou no ponto do Tatuapé. A porta abriu. Íris ficou sentada. "Tatuapé!" gritou o motorista. "Quem desce, desce!" Ela não se mexeu. A porta fechou. O ônibus seguiu. "O senhor vai comigo", disse Íris. "Vou te levar para minha casa. Minha mãe vai saber o que fazer."
O idoso olhou para ela e pela primeira vez seus olhos pareceram focar em algo real. Você é boa, muito boa. Iris sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido. Não podia chorar agora. Tinha que ser forte. Sempre precisava ser forte. O ônibus avançava pela noite, passando por bairros cada vez mais afastados do centro. As luzes ficavam mais escassas, as ruas mais estreitas. Quando finalmente chegou à cidade Tiradentes, Iris ajudou o idoso a descer. Ele quase tropeçou no último degrau, mas ela segurou firme. Calma, devagar. Eles caminharam pelas ruas mal iluminadas até o prédio onde Iris morava. O elevador estava quebrado, como sempre. Ela olhou para a escada e depois para o idoso. São 4 andares. O senhor consegue? Ele olhou para cima e concordou, mesmo sem ter certeza. A subida foi lenta. A cada degrau, Iris segurava o braço dele com firmeza. Quando finalmente chegaram à porta da kitnet, ela respirou fundo antes de girar a chave. Lá dentro, Neuza estava sentada à mesa, costurando um botão na calça de Gael. Ela levantou os olhos e congelou ao ver a filha entrar com um homem desconhecido. Iris? A voz de Neuza era baixa, mas firme. O que está acontecendo? Iris fechou a porta devagar. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Neuza não tirava os olhos do idoso. Ele estava parado na entrada da kitnet, com as mãos trêmulas, segurando a parede como se precisasse de apoio para não cair. A luz fraca do corredor deixava seu rosto ainda mais pálido, e os olhos dele vagavam pelo cômodo pequeno sem reconhecer nada. Mãe, eu encontrei ele no ônibus, começou Iris, fechando a porta devagar. O motorista ia deixar ele na rua. Ele não tem dinheiro, não sabe o nome, não sabe onde mora. Eu não podia deixar ele sozinho. Neuza levantou da cadeira, ainda com a agulha e a linha na mão. Olhou para a filha, depois para o idoso, e de novo para a filha. O cansaço marcava seu rosto, mas havia algo mais ali. Preocupação. Medo, talvez. Iris, você trouxe um estranho para dentro de casa, disse Neuza, mantendo a voz baixa para não assustar Gael, que dormia no colchão encostado na parede. Eu sei, mãe, mas olha para ele. Ele está doente, não sabe nem quem é. O idoso deu um passo à frente e quase tropeçou. Iris segurou o braço dele rápido e Neuza deixou escapar um suspiro. Está bem, murmurou, colocando a costura de lado. Senta ele ali. Iris guiou o homem até a cadeira ao lado da mesa. Ele sentou devagar, como se cada movimento doesse. Neuza cruzou os braços e ficou observando por alguns segundos. Então, sem dizer nada, foi até o fogão e acendeu o fogo embaixo da panela com arroz e feijão que tinha sobrado do almoço. Você comeu alguma coisa hoje? Perguntou Neuza, olhando para o idoso. Ele piscou várias vezes, tentando lembrar. Não sei, acho que não. Neuza pegou um prato e colocou uma porção de arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango desfiado. Era pouco, mas era o que tinha. Colocou o prato na frente dele junto com um copo de água. Come, devagar. O idoso olhou para a comida como se não soubesse o que fazer. Então, pegou o garfo com a mão trêmula e levou um pouco de arroz à boca. Mastigou devagar, engoliu e continuou comendo, cada garfada mais firme que a anterior. Iris sentou na outra cadeira, observando. Neuza ficou de pé, encostada na pia, com os braços cruzados. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que vem quando não há palavras suficientes para descrever o momento. Quando o idoso terminou de comer, ele levantou os olhos para Neuza. Obrigado, muito obrigado. A voz dele era tão sincera que Neuza sentiu o peito apertar. Ela apenas fez um gesto com a cabeça. Você vai dormir aqui hoje, disse Neuza, olhando para Iris. Tá, pega o colchão velho do armário. Vamos improvisar. Iris levantou rápido e foi até o pequeno armário no canto da kitnet. Puxou um colchão fino e velho, cheio de manchas e remendos, e estendeu no chão ao lado do colchão onde Gael dormia.
Pegou um lençol limpo e jogou por cima. Pronto, não é muito, mas dá para passar a noite. O idoso olhou para o colchão e depois para Íris. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não disse nada, apenas concordou. Neuza pegou um cobertor fino e estendeu para ele. Deita, você precisa descansar. Ele obedeceu, deitando devagar e puxando o cobertor até o queixo. Fechou os olhos quase imediatamente, como se não dormisse há dias. Íris e Neuza ficaram paradas, olhando para ele. Então Neuza fez um gesto para que a filha a seguisse até o banheiro, o único lugar onde podiam conversar sem acordar ninguém. Você perdeu a aula hoje, disse Neuza, fechando a porta do banheiro. Eu sei, mãe, mas eu não podia deixar ele. E se ele for perigoso? E se alguém estiver procurando ele? Ele não é perigoso. Você viu. Ele mal consegue andar sozinho. Neuza passou a mão no rosto, esfregando os olhos cansados. Íris, nós mal temos comida para nós três. Eu não sei como vamos fazer amanhã. A gente sempre dá um jeito, mãe. Sempre. Neuza olhou para a filha. 15 anos, mas parecia ter 30. Madura demais para a idade. Forte demais para alguém tão jovem. Você é igual ao seu pai, murmurou Neuza, sentindo a garganta apertar. Sempre ajudando todo mundo, mesmo quando não tem nada. Íris abaixou a cabeça. O pai faria a mesma coisa. Eu sei. Elas ficaram em silêncio por um momento. Então, Neuza suspirou. Amanhã cedo, a gente vê o que faz. Por enquanto, vamos dormir. As duas saíram do banheiro e apagaram a luz. Neuza deitou no colchão ao lado de Gael. E Íris se acomodou em um canto, usando a mochila como travesseiro. O idoso já estava dormindo, a respiração lenta e pesada, mas Íris não conseguia dormir. Ficou olhando para o teto rachado da kitnet, pensando no que tinha feito. Tinha gastado os últimos 10 reais, tinha perdido a aula, tinha trazido um desconhecido para casa. E mesmo assim, sentia que tinha feito a coisa certa. Virou de lado e fechou os olhos. Amanhã seria outro dia difícil. Mas, por enquanto, aquele homem estava seguro, e isso era o suficiente. Lá fora, a noite seguia fria e silenciosa na cidade Tiradentes. Mas dentro daquela kitnet pequena e apertada, havia algo que o dinheiro não podia comprar. Havia humanidade. A manhã chegou com o barulho dos caminhões de lixo passando pela rua. Íris acordou primeiro, como sempre. A luz fraca do amanhecer entrava pela janela pequena da kitnet, iluminando o rosto tranquilo do idoso, que ainda dormia profundamente. Ela se levantou devagar, tentando não fazer barulho, e foi até a cozinha. Abriu o armário e olhou o que tinha. Meio pacote de pão dormido, um pouco de margarina, café suficiente para 2 xícaras, talvez 3 se ela fizesse bem fraco. Neuza se mexeu no colchão e abriu os olhos. Olhou para a filha e depois para o idoso. Levantou sem dizer nada e foi até a pia lavar o rosto. Bom dia, mãe, sussurrou Íris. Bom dia. Neuza secou o rosto com uma toalha velha e olhou para o relógio pendurado na parede. 6h15 da manhã. Dali a 45 minutos, ela precisava estar na casa da dona Silvia, no Jardim Paulistano, para começar a faxina. Vou fazer um café, disse Íris pegando a chaleira. Faz bem fraco. Precisa render. Íris ferveu a água e colocou o pó de café velho no coador. O cheiro se espalhou pela kitnet e Gael começou a se mexer no colchão. Abriu os olhos devagar e viu o idoso dormindo ao lado dele. Ficou quieto, apenas observando. Neuza pegou o pão dormido e cortou em fatias finas. Passou margarina em cada uma e colocou na frigideira quente para fazer torradas. Não era muito, mas era melhor do que pão seco. O idoso começou a se mexer. Abriu os olhos devagar, olhando ao redor com confusão. Levou alguns segundos até ele perceber onde estava. Então viu Neuza na cozinha e Íris ao lado dela. Bom dia, disse ele, a voz ainda fraca. Bom dia, respondeu Neuza, sem olhar para ele. Você dormiu bem? Sim, muito bem, obrigado. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam.
Íris largou o que estava fazendo e foi ajudá-lo. Calma, devagar. O idoso se apoiou nela e conseguiu ficar de pé. Íris o guiou até a cadeira. E ele sentou com um suspiro de alívio. Neuza colocou as torradas em um prato e serviu o café. 3 xícaras. Uma para ela, uma para Íris e uma para o idoso. Gael ainda era pequeno demais para café. Come, disse Neuza, colocando o prato na frente do homem. Ele olhou para a comida. Então pegou uma torrada e deu uma mordida. Mastigou devagar, saboreando cada pedaço. Bebeu um gole do café fraco e fechou os olhos. E foi nesse momento que algo aconteceu. Os olhos do idoso se encheram de lágrimas. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, caindo no prato. Ele deixou a torrada de lado e cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Íris e Neuza trocaram olhares, sem saber o que fazer. Gael, sentado no colchão, observava tudo em silêncio. "O senhor está bem?" perguntou Íris, tocando no ombro dele. O idoso balançou a cabeça, ainda com o rosto coberto. Desculpa. É que ninguém nunca fez isso por mim." "Fez o quê?" perguntou Neuza, a voz mais suave agora. Ele abaixou as mãos e olhou para ela. "Me tratar como gente, como uma pessoa de verdade." Neuza sentiu um nó na garganta. Puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. "Todo mundo merece ser tratado com respeito", disse ela, olhando nos olhos dele. "Não importa quem você é ou de onde você veio." O idoso continuou chorando, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de gratidão. "Vocês nem me conhecem, nem sabem quem eu sou. E mesmo assim me deram comida, um lugar para dormir, me trataram bem. Eu não mereço isso." "Todos merecem", disse Íris. "Todos." Ele limpou o rosto com as costas da mão e tentou se recompor. Pegou a xícara de café e bebeu mais um gole. "Como é o seu nome?" perguntou Neuza. O idoso parou, pensou, fechou os olhos tentando lembrar. "Eu não sei, eu juro que não sei." "Tudo bem, não precisa lembrar agora." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas comendo as torradas e bebendo o café. Era uma mesa simples, com comida simples, mas havia algo ali que ia além do alimento. Havia respeito, havia humanidade. Quando terminaram, Neuza se levantou e começou a arrumar a cozinha. Íris ajudou, lavando os pratos na pia. O idoso ficou sentado, observando as duas trabalharem. "Vocês duas trabalham muito", disse ele, a voz mais firme agora. "A gente faz o que precisa fazer", respondeu Neuza, secando as mãos. "E o menino?" perguntou ele, olhando para Gael. "É meu filho, Gael." O idoso olhou para o menino, que agora brincava com um carrinho quebrado no canto da kitnet. "Ele é quieto. Sempre foi. Desde pequeno." Neuza olhou para o relógio de novo. 6h50. Precisava sair. "Íris, fica com ele. Eu volto depois do almoço." "Tá bom, mãe." Neuza pegou a bolsa e foi até a porta. Antes de sair, olhou para o idoso. "Você fica aqui, descansa. Quando eu voltar, a gente vê o que faz." "Obrigado, de verdade." Neuza apenas fez um gesto com a cabeça e saiu, fechando a porta devagar. Íris ficou sozinha com o idoso e Gael. Sentou na cadeira e olhou para o homem. "O senhor precisa de alguma coisa?" Ele balançou a cabeça. "Só preciso entender o que está acontecendo comigo." Íris não tinha resposta para isso. Então, apenas ficou ali em silêncio, enquanto Gael brincava e o idoso olhava para o nada, tentando lembrar quem ele era. E lá fora, o dia começava mais uma vez na cidade Tiradentes. Neuza voltou para casa pouco depois do meio-dia, carregando uma sacola com pão francês e 1 litro de leite. Tinha conseguido adiantar o pagamento de um dia de faxina com a dona Silvia e usou o dinheiro para comprar o básico. Quando abriu a porta, encontrou Íris sentada no chão com Gael, montando uma torre com caixas de fósforos vazias. O idoso estava sentado à mesa, olhando pela janela. "Comprei pão", disse Neuza, colocando a sacola na mesa. "Obrigada, mãe", respondeu Íris, levantando.
Neuza esquentou um resto de sopa que tinha guardado na geladeira e colocou em 3 tigelas. Cortou o pão e serviu para todos. O idoso comeu em silêncio, mas dessa vez não chorou. Apenas comia, observando cada movimento das 2 mulheres. Quando terminaram, Neuza limpou a mesa e sentou na frente dele. A gente precisa conversar, disse ela, olhando nos olhos do homem. Ele concordou. Você não lembra de nada? Nada mesmo? O idoso pensou por um longo momento. Às vezes, vêm flashes, imagens, mas não consigo juntar as peças. Que tipo de imagens? Prédios, muitos prédios, papéis, reuniões, mas não sei o que significa. Neuza trocou um olhar com Iris. Você trabalhava com construção? Acho que sim, mas não tenho certeza. Iris se aproximou e sentou ao lado da mãe. E a sua família? Você lembra de alguém? O idoso fechou os olhos. As rugas em sua testa se aprofundaram enquanto ele tentava lembrar. Tem um rosto, um homem mais jovem, cabelo escuro, mas não sei quem é. Pode ser seu filho? Pode ser, eu não sei. Neuza suspirou. Era impossível ajudar alguém que não sabia quem era. Nós vamos te ajudar, disse ela, colocando a mão sobre a mão dele. Mas você precisa tentar lembrar. Eu estou tentando. Juro que estou. Eles ficaram ali, em silêncio, até que Gael veio correndo e parou na frente do idoso. Você quer brincar comigo? Perguntou o menino, estendendo o carrinho quebrado. O idoso olhou para a criança e, pela primeira vez, sorriu. Era um sorriso fraco, mas era um sorriso. Quero, sim. Gael puxou a mão dele e o levou até o cantinho onde estavam os brinquedos. O idoso sentou no chão com dificuldade e começou a empurrar o carrinho junto com o menino. Iris observava aquela cena e sentiu algo estranho no peito. Aquele homem, quem quer que fosse, estava tão perdido quanto eles, tão sozinho quanto eles. Mãe, a gente não pode simplesmente deixar ele ir embora, disse Iris baixinho. Eu sei, mas também não podemos ficar com ele para sempre. E se a família dele estiver procurando? Se estiver, vão achar. Mas até lá, ele fica aqui. Neuza levantou e foi lavar a louça. Iris ficou observando o idoso brincar com Gael. Era estranho, surreal até. Mas, de alguma forma, parecia certo. A tarde passou devagar. Neuza precisou sair de novo para outra faxina, dessa vez em um apartamento no Tatuapé. Iris ficou em casa, cuidando de Gael e do idoso. Eles conversaram um pouco. O homem falava sobre sensações, sobre coisas que achava que tinha vivido, mas sem certeza. Iris apenas ouvia, tentando montar o quebra-cabeça junto com ele. Quando a noite chegou, Neuza voltou exausta. Mal conseguia ficar de pé. Iris a ajudou a sentar e trouxe um copo de água. Você precisa descansar, mãe. Eu sei, mas preciso trabalhar. A gente vai dar um jeito. Neuza olhou para a filha e sentiu vontade de chorar. Aquela menina era tão forte, tão madura. Não era justo. Eles jantaram o que sobrou do almoço e logo depois foram dormir. O idoso voltou para o colchão no chão e dessa vez dormiu mais rápido. Parecia mais tranquilo. Iris deitou e ficou olhando para o teto. Pensou no pai. Pensou em como ele estaria orgulhoso dela. Pensou em tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha feito algo que realmente importava. Porque no fim, não era sobre o dinheiro que ela tinha gastado. Não era sobre a aula que tinha perdido. Era sobre olhar para alguém que estava caído e estender a mão. E isso, pensou Iris, era o que separava as pessoas boas das pessoas que apenas existiam. Ela fechou os olhos e deixou o sono vir. Amanhã seria outro dia, e eles estariam juntos, de alguma forma, tentando entender o que vinha a seguir. A rotina voltou no dia seguinte, como uma onda que não pedia licença. Neuza acordou às 5 da manhã, preparou café fraco e saiu para a primeira faxina do dia. Iris ficou em casa, cuidando de Gael e do idoso, que agora parecia um pouco mais lúcido.
Às 7h30, ela levou Gael até a casa de Dona Alzira, a vizinha do andar de baixo. Dona Alzira era uma senhora de 60 anos, aposentada, que cuidava de Gael durante o dia em troca de uma ajuda pequena no fim do mês. Bom dia, Dona Alzira, disse Íris, segurando a mão de Gael. Bom dia, filha. Pode deixar ele comigo. Vai estudar. Obrigada. Íris voltou para casa, pegou o uniforme da escola e foi para o banheiro trocar. Olhou para o espelho rachado e viu o cansaço marcado no próprio rosto. 15 anos, mas parecia ter muito mais. Quando saiu, o idoso estava sentado à mesa, olhando pela janela. Você vai para a escola? Perguntou ele. Vou. Estudo à noite, mas hoje vou tentar chegar mais cedo para não perder nada. Você é uma boa menina, muito boa. Íris sorriu fraco e pegou a mochila. Fica aqui. Minha mãe volta no meio da tarde. Tem comida na geladeira se você ficar com fome. Pode ir. Vou ficar bem. Íris saiu e desceu as escadas correndo. Pegou o ônibus lotado e dessa vez chegou a tempo na escola. Mas durante toda a aula, sua cabeça estava longe. Pensava no idoso, na mãe, em Gael. Pensava em como a vida era difícil e em como, mesmo assim, eles continuavam. Quando a aula terminou, já passava das 11 da noite. Íris pegou o ônibus de volta, cansada, mas aliviada por ter conseguido assistir a tudo. Chegou em casa e encontrou Neuza sentada à mesa, costurando um botão. Como foi? Perguntou Neuza. Foi bom. Consegui assistir tudo. Que bom. Íris olhou ao redor. E ele? Já está dormindo. Passou o dia quieto. Não deu trabalho nenhum. Íris sentou e tirou os sapatos. Estava exausta. Mãe, a gente não pode continuar assim para sempre. Eu sei. Mas o que você quer que eu faça? Jogar ele na rua? Não. Mas a gente precisa encontrar a família dele. Neuza parou de costurar e olhou para a filha. E como? Ele não lembra de nada. Eu não sei. Mas alguém deve estar procurando ele. Neuza suspirou. Vamos ver. Por enquanto ele fica aqui. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. Então, Neuza levantou e foi dormir. Íris ficou mais um pouco, apenas olhando para o teto. A vida nunca tinha sido fácil. Desde que o pai tinha falecido, tudo tinha ficado ainda mais difícil. A mãe trabalhava o dia inteiro, às vezes até de madrugada, para pagar o aluguel e comprar comida. Íris ajudava como podia, mas nunca parecia ser suficiente. Ela lembrou do dia em que o pai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Lembrou do telefonema, lembrou do desespero da mãe, lembrou de como tudo desmoronou em questão de horas. 2 anos, já fazia 2 anos, e ainda doía como se tivesse sido ontem. Íris balançou a cabeça, tentando afastar as lembranças. Levantou e foi para o colchão. Deitou e fechou os olhos, tentando dormir. Mas o sono não vinha fácil. Nunca vinha. Ela olhou para o idoso, dormindo tranquilo no colchão ao lado de Gael. Quem era aquele homem? De onde ele tinha vindo? E por que parecia tão perdido? Íris virou de lado e suspirou. Amanhã seria outro dia, e ela continuaria tentando, porque era isso que ela sabia fazer, continuar. Sempre. 2 anos atrás, a vida da família Monteiro era diferente. Não eram ricos, mas também não passavam necessidade. Rômulo Monteiro trabalhava como mestre de obras em uma grande construtora, e Neuza fazia faxinas esporadicamente para ajudar nas despesas. Eles moravam na mesma kitnet na cidade de Tiradentes, mas havia comida na mesa todos os dias. Havia planos, havia futuro. Rômulo era um homem quieto, trabalhador, que saía de casa antes do sol nascer e voltava quando já era noite. Mas sempre chegava com um sorriso para Íris e um abraço apertado para Gael, que na época tinha apenas 1 ano. Pai, você está bem? Perguntava Íris, vendo o cansaço marcado no rosto dele. Estou, filha, só cansado. Mas amanhã melhora. Mas amanhã nunca melhorou. Naquela manhã, Rômulo saiu cedo como sempre. Beijou Neuza na testa, despediu-se dos filhos e foi para a obra no centro de São Paulo.
Era um prédio grande, de 20 andares, que a construtora prometia entregar em tempo recorde. Rômulo já tinha avisado o engenheiro responsável sobre as irregularidades. Os andaimes estavam mal fixados, as ferragens estavam expostas, os equipamentos de segurança estavam velhos e danificados. Você está exagerando, Rômulo, disse o engenheiro, sem nem olhar para ele. Só termina o serviço e para de reclamar. Rômulo não discutiu. Precisava do emprego, precisava do salário. Então, voltou ao trabalho, rezando para que nada acontecesse. Mas aconteceu. Às 10 da manhã, enquanto Rômulo estava no 10º andar, verificando uma estrutura, o andaime cedeu. Ele tentou se segurar, mas não teve tempo. Caiu. O impacto foi instantâneo. Fatal. Neuza recebeu a ligação às 11 horas. Era o hospital. A voz do médico era fria, direta, sem emoção. Senhora Monteiro, lamento informar, mas seu marido não resistiu. Não havia nada que pudéssemos fazer. Neuza deixou o telefone cair. As pernas falharam e ela desabou no chão gritando. Iris, que estava no quarto com Gael, saiu correndo. Mãe, o que aconteceu? Mas Neuza não conseguia falar. Apenas chorava, abraçada à filha, enquanto o mundo desmoronava ao redor delas. O enterro foi simples, rápido. Poucas pessoas compareceram. A construtora mandou flores, mas nenhum representante apareceu. Neuza tentou entender o que tinha acontecido. Tentou falar com a empresa, mas sempre a mesma resposta. Foi um acidente. Seu marido não estava usando os equipamentos de segurança. Ele sempre usava, gritou Neuza, batendo na mesa do escritório da construtora. Temos testemunhas que dizem o contrário, respondeu o advogado com um sorriso frio. Lamentamos muito, mas a responsabilidade foi dele. Neuza sabia que era mentira. Sabia que Rômulo tinha avisado sobre os riscos, mas não tinha dinheiro para contratar um advogado, não tinha provas, não tinha nada. A empresa ofereceu uma indenização mínima, R$10.000. Uma miséria. Neuza aceitou porque não tinha escolha. Usou o dinheiro para pagar dívidas e comprar comida. Em 3 meses o dinheiro acabou e ela precisou voltar a trabalhar. Mas agora, sozinha, sem Rômulo, sem apoio. Iris, que na época tinha 13 anos, começou a ajudar nas faxinas. Largou o turno da manhã na escola e passou para a noite. Acordava cedo para limpar casas e estudava até tarde. Gael, ainda bebê, ficava com Dona Alzira. A vizinha não cobrava nada, mas Neuza sempre dava um dinheiro no fim do mês como forma de agradecimento. A vida virou uma luta diária, trabalhar, comer, dormir e recomeçar no dia seguinte. Neuza nunca mais falou sobre Rômulo. Guardou a dor dentro do peito e seguiu em frente. Porque precisava, porque não tinha outra opção. Mas à noite, quando todos dormiam, ela chorava, baixinho para não acordar ninguém. Chorava pela injustiça, pela solidão, pelo futuro que nunca teria. E Iris, deitada no colchão, ouvia, sempre ouvia, mas nunca disse nada, porque sabia que não havia palavras que pudessem consertar aquela dor. 2 anos se passaram desde aquele dia, mas a ferida ainda estava aberta. E sempre estaria, porque algumas coisas não se curam, apenas se aprende a viver com elas. De volta ao presente, a batida na porta foi firme. 3 pancadas secas que fizeram Neuza parar o que estava fazendo e olhar para Iris, que estava sentada no chão brincando com Gael. Quem será? Murmurou Neuza, secando as mãos no pano de prato. Ela foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Viu um homem alto, de terno escuro, acompanhado de 2 outros homens que pareciam seguranças. Quem é? Perguntou Neuza sem abrir. Meu nome é Otávio Bastos. Estou procurando meu pai. Acredito que ele esteja aqui. Neuza sentiu o coração acelerar. Olhou para o idoso que estava sentado à mesa e depois de volta para a porta. Como você sabe que ele está aqui? As câmeras de segurança do ônibus. Vimos ele entrar com uma jovem.
Rastreamos a rota e chegamos até este endereço. Neuza respirou fundo e abriu a porta devagar. O homem era elegante, tinha cabelos escuros bem penteados e olhos cansados. Os 2 seguranças ficaram atrás dele, sérios. "Posso entrar?" perguntou Otávio com educação. "Pode!" Ele entrou, seguido pelos seguranças, e imediatamente viu o idoso sentado à mesa. Seu rosto se transformou. Alívio, desespero e algo que parecia culpa. "Pai!" Otávio atravessou a kitnet em 3 passos e se ajoelhou ao lado do idoso. "Pai, está tudo bem, eu estou aqui." O idoso olhou para ele, tentando reconhecer aquele rosto. Eu conheço você?" Otávio fechou os olhos por um segundo, como se aquelas palavras tivessem doído. "Sim, pai. Sou eu, Otávio, seu filho." O idoso piscou várias vezes, tentando processar a informação. "Otávio." "Isso, pai. Otávio." Neuza e Íris observavam em silêncio. Gael se escondeu atrás da mãe, com medo dos homens desconhecidos. Otávio levantou e olhou para as 2 mulheres. "Obrigado, muito obrigado por cuidarem dele. Estamos procurando desde ontem à noite. Ele saiu sozinho da mansão e não conseguimos encontrá-lo. Ele estava no ônibus, sem dinheiro. O motorista ia deixar ele na rua", explicou Íris. "E você pagou a passagem dele?" "Sim." Otávio olhou para Íris com uma expressão difícil de decifrar. Havia gratidão ali, mas também algo mais profundo. "Você salvou meu pai." Íris balançou a cabeça. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Não é verdade. A maioria das pessoas teria ignorado. Mas você não. Você o trouxe para casa. Cuidou dele. Neuza deu um passo à frente. "Ele está bem. Demos comida. Um lugar para dormir. Ele está seguro. Eu não sei como agradecer." Otávio tirou a carteira do bolso e pegou várias notas de R$100. Estendeu para Neuza. "Aceite, por favor." Neuza olhou para o dinheiro e depois para ele. "Não precisa. A gente não fez isso por dinheiro." "Eu sei, mas quero ajudar. Vocês fizeram muito mais do que deviam." Neuza hesitou. Aquele dinheiro faria diferença, muita diferença. Mas aceitar parecia errado. Parecia transformar um gesto de bondade em uma transação. "Aceita, mãe", sussurrou Íris. Neuza respirou fundo e pegou o dinheiro. "Obrigada." Otávio olhou para o pai de novo. Aureliano Bastos estava sentado, olhando para o nada, como se ainda estivesse tentando entender onde estava. "Meu pai tem uma doença degenerativa. Afeta a memória, a orientação. Alguns dias ele está bem. Outros ele simplesmente esquece tudo. Sentimos muito", disse Neuza. "Ele não deveria ter saído sozinho. Temos cuidadores, mas ele conseguiu fugir. Não sabemos como." Otávio fez um sinal para os seguranças que se aproximaram do idoso. "Vamos, Sr. Bastos, vamos para casa." Aureliano olhou para eles, confuso. "Casa? Onde é casa?" "Jardim Europa, pai. Nossa casa." Os seguranças ajudaram o idoso a se levantar. Ele olhou para Neuza e Íris. "Obrigado. Vocês foram muito gentis." "Cuide-se", disse Íris, sentindo um aperto no peito. Otávio acompanhou o pai até a porta, mas antes de sair, virou-se para Neuza. "Qual é o seu nome?" "Neuza. Neuza Monteiro." Otávio repetiu o nome mentalmente, como se estivesse gravando. "Neuza Monteiro. Vou lembrar." Ele saiu e a porta se fechou. Neuza e Íris ficaram paradas, em silêncio, olhando para o espaço vazio onde o idoso estava. "Acabou", murmurou Íris. Acabou. 3 dias se passaram. Neuza continuou trabalhando nas faxinas e Íris voltou para a rotina da escola. Tudo parecia ter voltado ao normal. Naquela tarde, Neuza estava limpando o chão de um apartamento no Tatuapé quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô, senhora Neuza Monteiro?" "Sim, quem fala?" "Meu nome é Otávio Bastos. Nos conhecemos há alguns dias." Neuza parou o que estava fazendo. "Sim, me lembro. Gostaria de conversar com a senhora, pessoalmente, se possível." "Sobre o quê?" "Sobre meu pai e sobre a senhora."
Neuza não entendeu. Sobre mim? Sim. Há algo que preciso saber. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Neuza olhou para o relógio. Faltavam 2 horas para terminar a faxina. Eu termino de trabalhar às 4. Perfeito. Manda um carro te buscar. Onde você estará? Neuza deu o endereço e desligou o telefone, confusa. O que Otávio queria com ela? Voltou a esfregar o chão, mas a cabeça estava longe. Pensava no idoso. Pensava em como ele tinha chorado ao comer aquelas torradas simples. Pensava em como tinha agradecido por algo tão básico quanto respeito. Às 4 em ponto, Neuza desceu as escadas do prédio e viu um carro preto parado na calçada. O motorista desceu e abriu a porta traseira. Senhora Monteiro? Sou eu. Por favor, entre. Neuza entrou no carro, nervosa. Nunca tinha andado em um carro tão luxuoso. O banco era de couro macio e havia água mineral em um porta-copos ao lado. Ela tocou o estofamento com cuidado, quase com medo de sujar. O motorista dirigiu em silêncio pelas ruas de São Paulo. Neuza observava a cidade pela janela, vendo os bairros mudarem, do Tatuapé para o Jardim Europa, da classe média para a riqueza extrema. Quando o carro parou na frente de uma mansão enorme, com portões de ferro e jardins impecáveis, Neuza sentiu o estômago revirar. Já tinha limpado casas assim, muitas vezes, mas nunca tinha entrado pela porta da frente. Otávio a esperava na entrada. Vestia roupas casuais, mas ainda assim elegantes. Uma camisa branca de tecido fino e calças que pareciam ter sido feitas sob medida. Obrigado por vir, senhora Monteiro. Pode me chamar de Neuza. Neuza. Entre, por favor. Eles entraram na mansão. Neuza olhou ao redor, tentando não parecer deslumbrada, mas era impossível não notar a riqueza. Os quadros nas paredes pareciam obras de museu. Os móveis eram de madeira maciça, entalhados à mão. O chão de mármore refletia a luz dos lustres de cristal. Otávio a levou até uma sala de estar e indicou um sofá. Sente-se, por favor. Neuza sentou, desconfortável. O sofá era tão macio que ela afundou um pouco. Otávio sentou em uma poltrona à frente dela e cruzou as mãos. Meu pai teve um momento de lucidez ontem. Começou ele, a voz calma, mas séria. Ele lembrou da senhora e da sua filha. Pediu para que eu a encontrasse. Neuza não sabia o que dizer. Ele me pediu para ouvir sua história. Disse que a senhora tinha algo importante para contar. Neuza sentiu o peito apertar. Minha história? Sim, sobre sua vida, sobre o que aconteceu com a senhora. Neuza baixou os olhos. Não sabia por onde começar. Não gostava de falar sobre aquilo, sobre Rômulo, sobre a injustiça, mas algo na voz de Otávio a fez confiar. Eu não sei se isso é relevante. Para ele é, e sinceramente para mim também. Neuza respirou fundo, e então começou a contar. Contou sobre Rômulo, sobre como ele era trabalhador, dedicado, honesto, sobre o dia em que saiu para a obra e nunca mais voltou, sobre o telefonema do hospital, sobre como a construtora tinha mentido, dizendo que a culpa era dele. Eles disseram que meu marido não usava equipamento de segurança, mas era mentira. Ele sempre usava, sempre seguia as regras. O problema era a obra. Os andaimes estavam ruins. Ele tinha avisado, mas ninguém ouviu. Otávio ouviu tudo em silêncio. Seu rosto ficou cada vez mais pálido. Neuza continuou. Contou sobre a indenização miserável, sobre como ficou sozinha com 2 crianças, sobre as faxinas intermináveis, sobre acordar às 5 da manhã e dormir à meia-noite, sobre nunca ter o suficiente. Quando ela terminou, suas mãos tremiam. Otávio estava imóvel, olhando para ela com uma expressão que Neuza não conseguia decifrar. Qual era o nome da construtora? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Bastos Engenharia. Otávio fechou os olhos e passou a mão pelo rosto. Meu Deus! Neuza olhou para ele sem entender. O quê? A construtora é nossa, da minha família. Meu pai é o dono.
O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Neuza sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Aquele idoso que ela tinha ajudado, aquele homem que chorou na mesa da sua cozinha, era o dono da empresa que tinha destruído sua vida. Eu não sabia, murmurou ela, a voz falhando. Eu sei, e meu pai também não sabia, mas agora ele sabe e quer reparar o erro. Neuza não conseguia processar aquilo. Sentia raiva, sentia dor, mas também sentia algo estranho, algo parecido com esperança. Reparar? Sim, ele quer fazer o que é certo, finalmente. Otávio levantou e foi até uma mesa de mogno no canto da sala. Pegou uma pasta de couro e voltou, entregando para Neuza com as duas mãos, como quem entrega algo sagrado. Isso é um contrato, uma indenização justa pelo que aconteceu com seu marido, e mais, muito mais. Neuza abriu a pasta com as mãos tremendo, leu os números, leu as palavras, e não conseguiu acreditar. 100 mil reais, um emprego na empresa, bolsa de estudos completa para Iris. Creche paga para Gael. Isso não é real. É sim. Meu pai quer que a senhora tenha uma vida digna, quer que seus filhos tenham um futuro e quer que a injustiça seja finalmente reparada. Neuza começou a chorar. Não conseguiu segurar. 2 anos de dor, 2 anos de luta, 2 anos carregando o peso sozinha. E finalmente, alguém estava ouvindo. Alguém estava reconhecendo a injustiça. Otávio se aproximou e colocou a mão no ombro dela, respeitoso. A senhora merece isso, Neuza. E muito mais. Meu pai sabe disso, e eu também. Neuza limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou para ele. Por que vocês estão fazendo isso? Porque é o certo. E porque a senhora mostrou para meu pai o que é humanidade. Agora é a nossa vez de mostrar para a senhora. 2 semanas depois, Neuza estava sentada em uma mesa de escritório na filial da Bastos Engenharia, na Vila Olímpia. Usava roupas novas, simples mas dignas. Uma blusa branca, uma calça preta e sapatos fechados que não machucavam os pés como os velhos. Tinha um computador na frente dela e uma pilha de papéis ao lado. Era o seu primeiro dia de trabalho como assistente administrativa. Ela olhou ao redor. A sala era ampla, com janelas grandes que deixavam entrar a luz natural. Havia outras pessoas trabalhando, todas focadas em suas tarefas. Ninguém a olhava com desprezo. Ninguém a tratava como invisível. Otávio tinha cumprido a promessa. Neuza recebeu a indenização completa pelo que aconteceu com Rômulo. 100 mil reais, depositados em uma conta que ela abriu especialmente para isso. Dinheiro suficiente para pagar dívidas antigas, comprar móveis novos para a kitnet e ter uma reserva para emergências. Mas além disso, Otávio ofereceu um emprego. Reconheceu que Neuza tinha formação em administração, mesmo que o diploma estivesse guardado em uma gaveta há anos, esquecido. Ele disse que ela merecia uma chance de usar o que tinha estudado. Neuza aceitou. E agora, pela primeira vez em 2 anos, estava trabalhando sentada, com dignidade, com respeito, sem ter que se ajoelhar no chão para esfregar sujeira dos outros. Uma colega de trabalho se aproximou da mesa dela. Neuza, certo? Isso mesmo. Meu nome é Carla. Trabalho no Departamento de Recursos Humanos. Se precisar de ajuda com alguma coisa, pode me chamar. Obrigada. Carla sorriu e voltou para sua mesa. Neuza respirou fundo e olhou para a tela do computador. Tinha trabalho a fazer, relatórios para organizar, planilhas para revisar. Era diferente de limpar casas, mas era bom. Era desafiador. E ela estava determinada a fazer o melhor que podia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Iris estava sentada em uma sala de reuniões na sede da fundação da empresa. Ao lado dela estava a coordenadora de bolsas de estudo, uma mulher elegante de cabelos curtos que explicava os detalhes do programa. A bolsa cobre tudo, Iris. Material escolar, uniforme e transporte. E quando você terminar o ensino médio, a faculdade também está incluída.
Íris mal conseguia acreditar. Qualquer faculdade? Qualquer uma que você quiser. Se passar no vestibular, nós pagamos. Íris sentiu os olhos arderem. Arquitetura. Sempre tinha sido seu sonho. Desde pequena, desenhava casas em pedaços de papel. Imaginava projetos. Pensava em como seria trabalhar criando espaços, construindo coisas bonitas e funcionais. Obrigada, muito obrigada. A coordenadora sorriu. Você merece, Íris. Seu gesto salvou uma vida e agora estamos ajudando a construir a sua. Quando Íris saiu da reunião, ligou para a mãe. Mãe, você não vai acreditar. O que foi? Eles vão pagar a faculdade, qualquer faculdade que eu quiser. Do outro lado da linha, Neuza começou a chorar. Graças a Deus, filha. Graças a Deus. E Gael? Gael agora frequentava uma creche paga pela empresa, localizada em um prédio moderno perto da cidade Tiradentes. Tinha alimentação balanceada, professores qualificados e brinquedos novos. Neuza não precisava mais deixá-lo com Dona Alzira, embora continuasse visitando a vizinha toda semana para agradecer por tudo o que ela tinha feito. A vida tinha mudado, completamente. Naquela tarde, quando Neuza terminou o expediente, pegou o ônibus de volta para casa. Ainda não tinha carro próprio, mas não se importava. O importante era que tinha um emprego de verdade, um futuro. Quando chegou na kitnet, Íris e Gael estavam brincando no chão. A kitnet ainda era pequena, mas agora tinha móveis novos. Uma geladeira que funcionava e não fazia barulho. Um fogão sem bocas quebradas. Uma mesa sem manchas de queimado. Um sofá que não afundava no meio. Mãe! Gael correu e pulou nos braços dela. Neuza o pegou e girou com ele, rindo. Fazia tempo que não ria assim. Tempo demais. Como foi o dia de vocês? Foi bom, disse Íris, sorrindo. Gael adorou a creche. Ele não parou de falar sobre os brinquedos novos. E você? Eu também. A escola está melhor. Agora posso me concentrar nas aulas sem ficar pensando em como vamos pagar as contas. Neuza colocou Gael no chão e sentou no sofá novo. Olhou ao redor e sentiu o peito apertar. Não de tristeza, mas de alívio, de gratidão. A gente conseguiu, Íris. A gente realmente conseguiu. Íris sentou ao lado dela e segurou a mão da mãe. As duas ficaram assim por um momento, apenas sentindo o peso daquelas palavras. A gente sempre consegue, mãe. Sempre conseguiu. Naquela noite, enquanto Gael dormia e Íris estudava na mesa nova, Neuza ficou olhando pela janela. Pensou em Rômulo, pensou em como ele estaria orgulhoso delas. Orgulhoso de ver a família sobrevivendo, prosperando, mesmo sem ele. E pensou naquele idoso confuso que tinha mudado tudo. Aureliano Bastos, o homem que ela tinha alimentado com pão dormido e café fraco. O homem que tinha chorado na mesa dela. Às vezes a vida surpreendia. Às vezes um gesto simples abria portas que pareciam trancadas para sempre. Neuza fechou os olhos e sussurrou uma oração silenciosa. Agradeceu por tudo, pela mudança, pela justiça, pela segunda chance. E prometeu a si mesma que nunca esqueceria de onde veio. Nunca esqueceria o que era passar fome. Nunca esqueceria o que era ser invisível. Porque essas memórias, por mais dolorosas que fossem, eram parte dela e eram o que a tornava humana. Porque no fim, não foi o dinheiro que mudou tudo. Foi a coragem de não virar o rosto. Foi a humanidade de estender a mão quando ninguém mais fazia. E isso, pensou Neuza, era o que realmente importava. Sempre foi, sempre seria. 6 meses depois, Íris estava sentada na biblioteca da escola, estudando para a prova de matemática. Ao lado dela havia um caderno novo, canetas coloridas e um livro de arquitetura que Otávio tinha dado de presente quando soube do sonho dela. Ela olhou para o livro e passou os dedos pela capa. Fundamentos da Arquitetura Moderna. Era grosso, pesado, cheio de ilustrações.
E era dela, realmente dela. Iris abriu o livro em uma página aleatória e viu o desenho de um edifício com linhas limpas e estruturas arrojadas. Sorriu. Um dia ela faria isso. Um dia seria ela desenhando, criando, construindo. Do outro lado da cidade, Neuza estava em uma reunião na Bastos Engenharia. À sua frente havia 5 pessoas, todas mais velhas que ela, todas com anos de experiência. Ela estava apresentando um relatório sobre otimização de processos administrativos, algo que tinha estudado sozinha nas últimas semanas. Como podem ver neste gráfico, se reorganizarmos o fluxo de aprovação de documentos, reduziremos o tempo de processamento em 30%, disse Neuza, apontando para a tela. As pessoas na mesa concordaram. Um deles, o gerente regional, fez algumas perguntas técnicas. Neuza respondeu todas com segurança, com conhecimento. Não gaguejou, não teve medo. Quando a reunião terminou, Otávio a chamou para uma conversa particular em sua sala. Neuza, você está indo muito bem. Estou impressionado com o seu trabalho. Obrigada. Estou tentando fazer o melhor que posso. E está conseguindo. Aliás, queria te contar uma coisa. Meu pai teve outro momento de lucidez ontem. Perguntou por você. Disse que gostaria de vê-la novamente. Neuza sentiu o coração apertar. Fazia meses que não via Aureliano. Ele lembra de mim? Lembra. Não de tudo, mas lembra do café, das torradas, de como você o tratou. Quero agradecer pessoalmente. Neuza concordou. Tocada. Eu vou. Com prazer. No dia seguinte, Neuza pegou o ônibus até o Jardim Europa. Dessa vez, não foi de carro. Quis ir do jeito que sempre foi. Simples. Humilde. Quando chegou na mansão, Otávio a recebeu na porta e a levou até o Jardim dos Fundos. Aureliano Bastos estava sentado em uma cadeira de balanço, olhando para as flores. Usava roupas confortáveis e tinha um cobertor sobre as pernas, mesmo com o dia quente. Quando viu Neuza, seus olhos se iluminaram. Foi como se uma luz se acendesse dentro dele. Neuza, a mulher do café. Neuza sorriu emocionada. Sim, Sr. Bastos, sou eu. Você me salvou, você e sua filha, aquela menina bonita de olhos tristes. Nós apenas fizemos o que era certo. Aureliano balançou a cabeça devagar, como se cada movimento exigisse esforço. Não, vocês fizeram mais do que isso, muito mais. Vocês me trataram como gente, como uma pessoa de verdade, não como um velho doente, não como um fardo. Neuza puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. O jardim era bonito, cheio de rosas vermelhas e brancas. Havia um silêncio tranquilo, apenas o som dos pássaros e do vento nas folhas. O Senhor mudou nossas vidas também. Não, vocês mudaram as próprias vidas. Eu apenas ajudei a abrir uma porta que deveria ter estado aberta desde o início. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando o jardim. Então, Aureliano olhou para ela com os olhos úmidos. Eu sinto muito pelo que aconteceu com seu marido. Muito mesmo. Deveria ter sido diferente. A empresa deveria ter protegido ele. Deveria ter ouvido quando ele reclamou, mas não ouviu. E isso é uma vergonha que vou carregar até o fim. Neuza sentiu a garganta apertar. O senhor não sabia, mas deveria. Era minha empresa, minha responsabilidade, e falhei. Neuza colocou a mão sobre a mão dele, enrugada e fria. O senhor está consertando agora, e isso importa. Aureliano olhou para a mão dela sobre a sua e sorriu fraco. Obrigado, Neuza, por tudo, pelo café, pelas torradas, pela humanidade. Você me mostrou algo que eu tinha esquecido, que a riqueza não vale nada se não houver bondade. Neuza não sabia o que dizer. Apenas ficou ali, segurando a mão dele, enquanto o sol da tarde iluminava o jardim. Quando ela saiu da mansão 1 hora depois, sentiu algo diferente. Não era apenas alívio, não era apenas gratidão, era paz. Finalmente, depois de tanto tempo, havia paz dentro dela. Rômulo tinha recebido justiça, tardia,
mas havia recebido. E a família estava segura, tinha futuro. Naquela noite, de volta à kitnet, Neuza sentou com Íris e Gael na mesa nova. Eles jantaram juntos o arroz com frango que ela tinha feito. Conversaram sobre o dia. Gael contou sobre os amigos novos da creche. Íris falou sobre a prova de matemática. Era uma cena simples, mas era tudo. Era vida, era família, era amor. Íris olhou para a mãe e sorriu. Mãe, a gente conseguiu, não foi? Neuza segurou a mão da filha sobre a mesa. Conseguimos sim, filha. Conseguimos. E naquele momento, Íris entendeu algo profundo, algo que levaria consigo para sempre. Não foi o dinheiro que mudou tudo, não foi a sorte, não foi o destino, foi a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Mesmo quando custava os últimos 10 reais, mesmo quando significava perder a aula, mesmo quando ninguém mais estava olhando. Foi a coragem de não virar o rosto diante do sofrimento de outra pessoa. Isso, pensou Íris, enquanto olhava para a mãe e para o irmão, era o que separava as pessoas boas das pessoas que apenas existiam. Era o que dava sentido à vida. Era o que construía futuros. Ela apertou a mão da mãe e sorriu. O amanhã ainda era incerto, mas pela primeira vez parecia possível, parecia brilhante. 2 anos depois, Íris estava na porta da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Segurava a mochila nova, um presente de formatura do ensino médio que Neuza tinha feito questão de comprar, e olhava para o prédio imponente à sua frente. Outros calouros entravam e saíam, alguns sozinhos, outros acompanhados pelos pais. Íris estava sozinha. Neuza precisava trabalhar e não havia como faltar. Mas estava tudo bem. Íris tinha aprendido a caminhar sozinha fazia tempo. Ela respirou fundo e entrou. O corredor era amplo, com paredes de concreto aparente e grandes janelas que deixavam entrar a luz. Havia cartazes sobre projetos, exposições, palestras. O cheiro era de tinta e papel, de criação e possibilidade. Íris encontrou a sala certa e entrou. Outros alunos já estavam sentados, alguns conversando animadamente, outros nervosos, folheando cadernos. Ela escolheu um lugar perto da janela e sentou, colocando a mochila no chão. Quando o professor entrou e começou a falar sobre estruturas, fundações e o papel do arquiteto na sociedade, Íris sentiu o coração acelerar. Aquilo era real. Não era mais um sonho distante. Estava acontecendo. Ela estava ali, na Faculdade de Arquitetura, estudando para ser o que sempre quis ser, pensou no pai. Rômulo também trabalhava com construção, mas do outro lado. Ele erguia os prédios que os arquitetos desenhavam, e agora ela seria uma daquelas pessoas. Desenharia, criaria, construiria futuros. Do outro lado da cidade, no escritório da Bastos Engenharia, na Vila Olímpia, Neuza estava em sua mesa. Mas não era mais a mesa de assistente administrativa. Agora era coordenadora do departamento. Tinha uma sala própria, com porta de vidro e uma placa com seu nome. Neuza Monteiro, coordenadora administrativa. Ela olhava para aquela placa toda manhã e ainda não acreditava completamente. Mas ali estava, real, concreta. Naquele dia, tinha uma reunião importante com a diretoria. Ia apresentar um projeto de reestruturação do setor de segurança do trabalho da empresa. Era um projeto pessoal, algo que tinha desenvolvido sozinha, nas noites em que não conseguia dormir. Porque ela nunca tinha esquecido Rômulo, nunca tinha esquecido que ele tinha avisado sobre os riscos e ninguém tinha ouvido. E agora, ela estava na posição de garantir que isso nunca mais acontecesse com outra família. A reunião durou 2 horas. Neuza apresentou dados, estatísticas, casos reais. Falou sobre a importância de ouvir os trabalhadores, sobre como prevenir acidentes custava menos do que lidar com as consequências. Quando terminou, o diretor-geral se levantou e aplaudiu. Os outros acompanharam.
Projeto aprovado, Neuza. Vamos implementar em todas as nossas obras. Parabéns. Neuza sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Agradeceu e voltou para sua sala. Quando fechou a porta e ficou sozinha, finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de realização, de justiça. Rômulo não voltaria, nunca voltaria. Mas seu legado agora salvaria outras vidas. E isso significava tudo. Enquanto isso, em uma creche moderna na cidade de Tiradentes, Gael brincava com blocos de montar. Tinha 5 anos agora e era uma criança esperta, curiosa, cheia de perguntas. A professora dizia que ele tinha facilidade com números e formas. Gael, o que você está construindo? Perguntou a professora, se abaixando ao lado dele. Uma casa para minha mãe e minha irmã, com janelas grandes para entrar sol. A professora sorriu. Está ficando lindo. Gael continuou encaixando os blocos, concentrado. Não sabia que anos depois também seguiria o caminho da construção, assim como o pai, assim como a irmã, mas por enquanto era apenas uma criança brincando, feliz, seguro. Naquela noite, quando Neuza chegou em casa, encontrou Iris sentada à mesa desenhando. Eram plantas de uma casa simples, com traços ainda inexperientes, mas cheios de paixão. O que é isso? Perguntou Neuza, olhando por cima do ombro da filha. Um projeto para a aula. A professora pediu para desenharmos a casa dos nossos sonhos. Neuza olhou o desenho. Era uma casa pequena, mas bem planejada. Tinha uma cozinha ampla, uma sala com muita luz e 3 quartos. Está lindo, filha. Obrigada, mãe. Um dia vou construir uma casa assim para a gente. De verdade. Neuza beijou o topo da cabeça dela. Eu sei que vai. Sei que vai. Eles jantaram juntos, os 3. Neuza, Iris e Gael. Conversaram sobre o dia, sobre planos, sobre o futuro. Depois do jantar, Iris ficou olhando pela janela. A noite estava clara e algumas estrelas eram visíveis entre os prédios. Ela lembrou daquela noite no ônibus, 2 anos atrás, dos R$10 no bolso, do idoso confuso, da decisão que tinha tomado. E entendeu que, às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas pequenas, escolhas que parecem insignificantes no momento. Pagar uma passagem de ônibus, oferecer um prato de comida, estender a mão para alguém que está caído, mas essas escolhas pequenas podem mudar tudo. Podem abrir portas, podem criar futuros, podem transformar destinos. Porque no fim, não é o dinheiro que importa, não é o poder, não é o status social. É a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa. Mesmo quando ninguém está olhando, é a coragem de não virar o rosto diante do sofrimento de outra pessoa. E essa coragem, pensou Iris enquanto fechava os olhos, era o que fazia toda a diferença. Era o que construía pontes entre mundos diferentes. Era o que tornava a vida digna de ser vivida. Ela abriu os olhos e olhou para a mãe que lavava a louça na pia e para Gael, que brincava no chão. Sorriu. O futuro ainda era incerto, ainda havia desafios pela frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, parecia possível, parecia brilhante, parecia cheio de promessas. E isso, pensou Iris, era tudo o que importava. Ela pegou o caderno de desenhos e voltou a trabalhar. Tinha uma casa para projetar, um futuro para construir, uma vida para viver. E ia fazer tudo isso com a mesma coragem que a tinha trazido até ali. A coragem de não virar o rosto. A coragem de estender a mão. Sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.